Glória a Deus. Bom, para vocês que sentaram, fiquem em pé mais um pouquinho, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, e é um privilégio nos colocar em pé diante da palavra de Deus, amém? E antes de nós começarmos, tem até ali, silencie as vozes erradas. Gente, eu estou começando hoje, presta atenção, eu estou começando hoje uma série de mensagens que fala sobre voz. Então você que está aqui hoje, já põe na sua agenda que você não pode faltar nas 2 próximas semanas. Hoje nós vamos falar sobre silencie as vozes erradas. Na semana que vem nós vamos falar sobre ouça a voz de Deus. E no terceiro sábado, obedeça a voz de Deus. Então tem uma continuidade que você precisa estar aqui, tá bom? Então abra sua Bíblia aí em João no capítulo 10. João capítulo 10, para quem não sabe, João está lá, depois de Lucas, antes de Atos. João capítulo 10, e nós vamos ler a palavra de Deus, do versículo 1 em diante, amém? Todos acharam? Quem achou aí, fala achei. Quem não achou, fala socorro Jesus. Pô, corre então, Jesus, socorre agora. Amém, amém? A Bíblia diz assim, ó, acompanha comigo lá, versículo 1, tá? A Bíblia diz assim, ó: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Você pode dizer isso comigo? Não reconhecem a sua. Mais uma vez, não reconhecem a sua. Yes. Acordaram. Fecha o olho aí, vamos orar, gente. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua presença já é real nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque como nós lemos aqui, Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor é o bom pastor, e o Senhor é aquele que nos chama pelo nosso nome, o Senhor é aquele que conhece nós que somos as tuas ovelhas, e por isso, Senhor, nós queremos nessa noite, através da palavra do Senhor, aprender, Senhor, a silenciar as vozes que não são as tuas, e que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor ministre aos nossos corações, que não seja eu falando aqui, Senhor, porque eu nada tenho a compartilhar, mas que eu seja apenas a ferramenta do Senhor, que é o Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí, gente, amém, amém. Bom, como eu disse, hoje eu quero falar com vocês sobre silenciar as vozes erradas. Silenciar as vozes erradas. Eu quero escolher alguém aqui. Deixa eu ver. Eu vou escolher alguém bem maluco aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Deixa eu ver. O Duó tá aí? Porque bem maluco tem que ser o Duó, né? Não tá aí? Ah, Duó, está registrado, está gravado que o Duó não veio no culto hoje. Então, Pietra, vem aqui. Dá um microfone aqui para a Pietra, por favor. Gente, agora a Pietra vai contar para vocês uma piada. Jesus, chutei a água. Tinha uma água aqui, acho que é Deus falando para mim, beba água. Pietra, conte uma piada. Ah, conta uma piada, pensa numa piada agora. Alguém quer soprar uma piada no ouvido dela? Uma piada, pode ser. Quem que vem então? Então vem aqui.
Vem, 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 vem. Vem aqui contar piada. Vem. Se você não vier, eu vou aí. Vem aqui contar piada. Karina, você sabe uma piada, Karina? Não? Micael, você sabe uma piada? Ninguém sabe piada agora, né? Ah, que bonito. Eu vou aí então. Pietra, pode sentar lá. Vamos ouvir uma piada aqui agora, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo com vocês. A melhor piada do Nazati. Pode ser uma bem simples. Eu não sei. Quem? Piada, rápido. Vai. O que é? Um pontinho amarelo numa limusine. O que é? Um pontinho amarelo numa limusine. É um milionário, Aplausos pra essa piada, gente. Olha aí, foi maravilhosa essa piada, gente. Nossa, o pastor é maluco, ele sai da caixa toda hora. Tem uma música que eu gosto que diz assim: não importa o que o mundo acha, sou fora da caixa, sou fora da caixa. Depois eu vou pôr aqui para vocês ouvirem. Gente, sabe por que eu pedi para ele contar uma piada? Sabe por quê? Só para trazer um ditado para vocês. Um ditado que eu não sei se você já falou, que diz assim: é melhor ouvir isso do que ser surdo. É melhor ouvir essa piada maravilhosa que ele contou do que ser surdo. Sabe por quê? Porque isso é uma verdade, gente. Isso é uma verdade. Se a gente fosse surdo, se você fosse surdo, você não ia ouvir provavelmente essa piada ruim que ele contou do milionário. Mas sabe qual é o problema? Que você também não ouviria outras coisas muito boas que se falam por aí. E a questão é que o ouvir, gente, ouvir é um sentido muito importante que nós temos. Não sei se você lembra, nós temos 5 sentidos. Um deles é a audição. E aí qual que é o ponto? Que nós, eu e você, que não somos surdos, nós estamos sempre ouvindo alguma coisa. Nós estamos sempre ouvindo alguém falar com a gente. Tem sempre alguém falando algo, dando uma direção e tal. E a verdade é que a maioria das coisas que nós ouvimos normalmente influenciam a nossa vida, influenciam quem a gente é. E aí o que acontece? Há muitas coisas que nós ouvimos que influenciam a nossa caminhada. Tem gente, por exemplo, que fala consigo mesmo até. Tem gente que fala até demais. Esses dias a Marina estava lá em casa, estava... Eu, quem é Marina? Ela, quê? É o quê? É o quê? Eu falei, quem está falando é você. Ela falou, está falando sozinha. Eu falei, credo. Jesus. Eu fui para o quarto e eu fui orar, né? Porque ela estava falando muito. Mas beleza, a questão é que, se nós ouvimos de tudo, porque você e eu não somos surdos, se nós ouvimos de tudo, a verdade é que nós ouvimos coisas que são boas, mas também ouvimos coisas que são ruins. Essa é a grande dificuldade da nossa audição, que a gente ouve de tudo. E se nós ouvimos de tudo, é importante que você saiba filtrar aquilo que você ouve. Você precisa saber colocar um filtro nos seus ouvidos, para começar a filtrar aquilo que é falado para você. Aquilo que é bom, eu ouço. Aquilo que não é bom, eu mando calar a boca. É tipo assim, eu mando calar a boca. E quando isso se trata de Deus, quando a gente traz isso para a nossa vida com Jesus, isso é ainda mais sério. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir Deus falando com você. E, como eu disse, na semana que vem eu vou falar aqui sobre ouça a voz de Deus. Vou dar caminhos para mim e para você, de como a gente pode fazer para ouvir mais claro Deus falando com a gente. Agora, o grande ponto é que, quando
nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós vemos esse texto que Jesus estava falando com os seus discípulos. Ele diz que as ovelhas dele, ou seja, as ovelhas, eu e você, nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz. Sabe o que significa isso? Significa que na minha vida e na sua vida, batalhando com a voz que quer falar comigo e com você, que é a voz de Deus, há muitas outras vozes que estão disputando a minha e a sua audição. Existem muitas vozes que vão militando contra a gente, para gerar um ambiente de ruído, um ambiente de barulho, gerando um monte de informação ao mesmo tempo, que vai fazer com que você ouça cada vez menos a voz de Deus e comece a ficar confuso. Porque sem reconhecer a voz de Deus, está lá no texto, as ovelhas escutam a voz do pastor e o seguem. Agora, se você não escuta a voz do pastor, você não sabe o que seguir. Então, uma das armadilhas que Satanás vai sempre usar para tentar destruir com a minha e com a sua vida é colocar outras vozes que vão confundir o nosso entendimento e fazer com que a gente não consiga reconhecer a voz de Deus e não siga o Senhor. Você está entendendo isso que eu estou falando para você? Então, essa é uma das estratégias de Satanás para tentar nos roubar a atenção e nos guiar para outro caminho. Fala, Marina. Ah, tá. Quando a Marina vem aqui eu fico nervoso. Ela fala, vai dar um sinal para mim. Então, Satanás ele vai fazer isso. E aqui eu não estou falando só de coisas espirituais. Eu estou falando de tudo aquilo que nós escutamos. De todas as vozes. Por exemplo, existem aquelas vozes que elas nascem dentro da gente mesmo. Aquela voz que diz, tipo, corta o cabelo, põe uma camisa preta hoje, ou qualquer coisa do tipo, compra um tênis. Aquelas vozes internas. Também tem as vozes externas, que são as pessoas que vão dando opinião pra gente e tudo mais. Existem aquelas vozes gerais, que são as influências que existem por aí, que são os movimentos que se levantam uma bandeira. Tudo isso são vozes que vão falando comigo e com você. E essas vozes, na maioria das vezes, são as vozes que fazem a gente tomar os nossos caminhos, além da voz de Deus. Então, inclusive, eu vou até fazer um paralelo aqui, que eu não vou entrar nessa linha hoje, mas essas vozes, tem até uma pregação de um pastor, um cara muito especial, um dia vai estar aqui com a gente no Nazatim, que se chama Pastor Pedro Elias. Ele é lá de Londrina. Se você quiser, depois você procura ele para você conhecer. Ele fala sobre uma pregação também, sobre silenciar as vozes. E ele fala sobre 3 tipos de vozes: a voz do diabo, a voz do mundo e a voz da carne, que são os nossos inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E a verdade, gente, o que eu quero dizer para vocês, até peguei esse exemplo, porque essas 3 vozes, elas vão trabalhar juntas para fazer aquilo que eu estava dizendo no começo: desviar a sua atenção da voz do Senhor, desviar a sua atenção. Por isso, eu quero que você entenda que nós precisamos, e não só precisamos, como devemos, a partir de hoje, filtrar as vozes que nós ouvimos, que nos atrapalham de ouvir claramente a voz de Deus, para que nós possamos ouvir mais claro a voz do pastor, que é o Senhor Jesus. E antes de eu caminhar aqui nos pontos que eu quero trazer para você, é importante que você saiba que a Bíblia ela deixa bem claro que Deus está falando conosco o tempo todo. Claro, tem os momentos de silêncio de Deus sobre a nossa vida, claro que tem. Mas a verdade é que Deus ele nunca fica em silêncio sem antes dar uma direção clara para onde você deve seguir. Portanto, Deus está sempre falando com você. A pergunta que eu faço é, tá bom, Deus está falando o tempo todo, mas será que nós estamos ouvindo? E por que eu estou fazendo essa mensagem? Porque a verdade é que eu escuto muita gente vindo falar comigo, às vezes fala, pastor, eu não tenho ouvido a voz de Deus, eu não tenho ouvido o Senhor falar comigo, como eu posso fazer? Isso chega muito lá no Amadeus Responde. Ontem não perguntaram aqui,
Mas eu escuto muita gente falando: pastor, o que eu posso fazer para ouvir mais a voz de Deus? Eu vou falar isso semana que vem. Mas a verdade é que muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, porque nós estamos sendo atrapalhados pelas outras vozes, que estão criando um barulho no ambiente onde nós estamos. Não sei quem aqui já tentou vir falar comigo logo que acabou o culto aqui. Aí vem o pessoal da JNI e começa a passar o som. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes eu não escuto nada. Aí depois eu fico pedindo para você repetir. Por quê? Porque tem muito som ao mesmo tempo. Muito som. E é uma briga de audição aqui mesmo. Então, a pergunta que eu te faço hoje, na sua vida, e eu quero que você pergunte isso para a pessoa que estiver do seu lado agora: quais são as vozes que você tem ouvido ultimamente? Pergunta aí. A pergunta mesmo, tem gente com vergonha de perguntar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: quais são as vozes que você tem ouvido ultimamente? É a voz de Deus? Ou será que são as vozes erradas? Quais são? E aí eu vou ler um texto, você não precisa abrir comigo, tá? Mas lá em Gênesis, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos para vocês, mas acompanha aqui comigo. Se o pessoal puder, coloca no telão, por favor. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, conta uma história de um casal muito especial, chamado Adão e Eva, que fizeram um grande favor para mim e para você. Pecaram. Obrigado, Adão e Eva. Tamo junto. Obrigado. E aí chegamos nessa situação que Jesus teve que morrer na cruz para nos salvar. Graças a Deus Jesus fez isso. Mas lá no texto diz o seguinte, presta atenção aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto nenhum das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, sem vergonha: Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Gente, olha o tamanho do BO que esses dois se enfiaram. Olha o tamanho do BO. Só para exemplificar isso que eu estou falando sobre as vozes erradas. Não sei se vocês repararam como as vozes aqui trabalharam para criar esse rolo todo. As vozes trabalharam. Olha só, primeiro a serpente, que é uma representação do diabo, ela vem e ela faz uma pergunta muito simples. Ela fala assim:
vocês podem comer do fruto? Vocês podem comer das árvores? Como é que é e tal? E sabe por que que pergunta isso? Para começar, se a serpente faz uma pergunta, assim como o diabo sempre vai ficar perguntando para você, para testar o teu conhecimento, para saber o quanto que você sabe, o quanto que você tem de informação das coisas de Deus sobre a sua vida. Porque dependendo da tua resposta, ele olha e fala: ah, é alvo fácil, porque esse aí conhece pouco. Aí a serpente, que é o diabo, ela faz essa pergunta: o que que Deus disse? Aí Eva já fica: ela falou que pode comer, mas não pode comer. Tá, ficou meio perdida. Aí, como quem não quer nada, ela só lança aquela mentira básica. Fala assim: é claro que vocês não morrerão. Claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, conhecerão do bem e do mal. Olha só, que vozinha astuta, contando uma breve mentira. Aí depois, a Bíblia mostra sobre uma vozinha de própria Eva. Diz que Eva fica pensando. Ela olha para o fruto, vê que o fruto parecia delicioso. Parecia ser um frutão bom. Tipo um morango, aqueles gordo, gostoso. Sabe? Ela olha e fala: ai, como não como? Como não como, hein? Ai, parece ser mó bom. Acho que vou comer. Aí, essa vozinha fala: ah, vou comer. Não, comer não vai dar nada não, a serpente falou, tá tudo certo. Aí depois ela chama Adão. Chama Adão e fala: Adão do céu, meu marido querido, lindo, maravilhoso, pega esse fruto, parada é boa. Aí Adão fica tipo: será? Aí vem a vozinha de Eva: mano, como mó bom. Pô, mó bom, mano, mó brisa. Mano, come, só come. Depois você me fala o que você acha. Se você não gostar, não come mais. Aí Adão come do fruto também. E a consequência é desastre. Não só para eles, como para nós também. Porque aquilo que Deus disse que ia acontecer, que é a morte, acontece. Porque o pecado entra na humanidade e o salário do pecado é a morte. Portanto, o homem com pecado agora está afastado de Deus. Deus que falava presencialmente com o homem agora estava começando a ficar distante. Então, de uma forma bem clara e rápida agora, eu vou falar duas coisas aqui. O que as vozes erradas fazem comigo e com você. E como eu e você podemos silenciar essas vozes. Você entendeu? Olha só, a primeira coisa é que as vozes erradas, elas te impedem de ouvir a Deus. Como eu disse, o barulho que é gerado por outras vozes, eles vão criando uma bagunça na nossa cabeça, e a gente fica perdido sem saber quem é que está falando com a gente. Eu não sei se você já parou às vezes num momento da sua vida e falou: cara, eu não sei se é Deus que está falando comigo. Eu não sei. Será que isso que eu estou pensando, será que é Deus que está falando? E normalmente nós não entendemos que é Deus falando comigo e com você, por causa dos barulhos que está nos confundindo, por causa das outras vozes que estão falando ao mesmo tempo. Você conhece a Deus, você sabe muitas vezes como Deus vai agir e falar, o que Ele quer fazer, o que Ele quer tratar, mas as vozes estão falando tanto ao mesmo tempo no seu ouvido que você fica confuso daquilo que está acontecendo. E aí às vezes você está diante de um monte de decisão para tomar, e você fala: será que é Deus que está falando comigo? Às vezes você está lá com uma sensação de: devo fazer tal faculdade, e você fala: será que é Deus que está falando comigo ou não? Ou você está falando: será que eu devo namorar com alguém? Será que é Deus que está falando comigo? Ou eu devo terminar um namoro? Será que é Deus que está falando comigo? E a verdade é que as vozes erradas, elas nos tiram a sensibilidade de reconhecer a voz do Senhor. Quando nós damos oportunidade para muitas vozes falarem aos nossos ouvidos, nós
somos afastados de Deus. E quanto mais afastados, menos nós ouvimos a voz do Senhor Jesus. A segunda coisa que acontece é que as vozes erradas, elas nos enganam. Assim como Adão e Eva, que a serpente contou uma mentira, certamente vocês não morrerão. As vozes que nós ouvimos, elas vão distorcer aquilo que é de Deus para mim e para você. Elas vão distorcer e vão nos enganar. Olha só o que Jesus, por exemplo, fala sobre o diabo lá em João, no capítulo 8, versículo 44 e 45, ele diz: quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Jesus está falando assim: cuidado, porque a voz de Satanás, ela não vai fazer nada além de contar uma mentira para você e te enganar. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E se tem algo que Satanás quer fazer com você, é te contar uma mentira sobre quem você é, sobre a sua vida, sobre o que Deus quer fazer na sua vida, para que você fique perdido e acreditando em coisas erradas. Ontem eu dei um exemplo aqui de uma moça que uma vez estava numa conferência e ela estava falando, dando palavras proféticas para algumas pessoas. Não, porque Deus está mostrando para mim que você vai ser uma missionária em Londres. E aí quando nós fomos morar com essa menina, gente, sabe o que aconteceu? A menina endemoniou. A menina que estava dando palavra de conhecimento, caiu endemoniada. E sabe o que acontece com as pessoas que ficaram ouvindo? Provavelmente estão até hoje achando que Deus vai mandá-las para Londres para ser missionária. Por quê? Porque Satanás quer contar mentira para mim e para você. E quanto a nós, infelizmente, nós caímos constantemente nessas mentiras. E nós caímos por quê? Porque na maioria das vezes, ou nós não estamos firmes com Deus, ou porque essas mentiras, elas são favoráveis àquilo que a nossa carne deseja. Por exemplo, não dá nada, bebe um pouquinho. A Bíblia não diz que é pecado beber, o problema é você ficar bêbado. Então toma um gole, não dá nada. Mentira. Toma um gole para você ver. Você já abriu uma concessão. Nossa, eu estou falando de concessão esse ano, hein, gente? Meu Deus. Vai em tal lugar, não dá nada. Às vezes Deus mostrou claramente para você: ó, não pisa aqui que você vai morrer. Aí vem uma vozinha e fala: pisa, não vai dar nada. Aí você faz o quê? Não vai dar nada, vou pisar. Ou, por exemplo, para você que tem um namorado ou uma namorada, às vezes a vozinha vem e fala: você não quer casar com essa pessoa? Você vai casar com ela. Você vai casar em breve com ela. Você ama essa pessoa. Sabe o que você faz? Transa, não dá nada. Quem namora aqui e nunca ouviu essa vozinha está mentindo. Ou uma voz que se fala muito hoje. Nossa, se eu for ficar nos exemplos aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas você precisa conhecer seu corpo. Você precisa conhecer seu corpo. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber o que te dá prazer. Sabe o que você faz? Assiste pornografia. Porque aí você se toca e se conhece. Assim diz o demônio. Olha só, essas vozes são mentiras do diabo que às vezes estão presentes na nossa sociedade para nos confundir, e às vezes partem de nós mesmos para nos confundir. E na maioria das vezes a voz de Deus, ela vem contrária disso. Ela é a verdade que nos confronta. Só que sabe qual que é a coisa boa? É que a verdade de Deus, ela vem e te confronta muitas vezes. Põe o dedo na nossa cara, fala assim: você está errado. Igual o Natan falou para Davi: Davi, você está errado, a espada nunca mais vai sair da sua casa, porque você é um pecador e mentiroso. Só que Jesus disse: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É melhor ser livre, sabendo a verdade da voz de Deus, do que ser preso acreditando numa mentira do diabo. Então as vozes, elas nos enganam. Silencie as vozes que te enganam.
As vozes erradas, elas indicam a direção errada que você deve ir. Eu já passei por uma situação, eu estava em São Paulo uma vez, e nós colocamos o Waze, bendito Waze. Ele nos ajuda tanto, mas às vezes coloca a gente numa emboscada. Estava eu e meu pai, nós estávamos seguindo o Waze falou, eu tenho uma rota alternativa para você, e é uma rota que evita o trânsito. Meu, isso em São Paulo é uma baita de uma promessa. Eu falei, meu pai, clica aí, nós vamos nesse caminho. Mano, a hora que a gente foi, colocou a gente no meio de uma favela, velho. Que eu comecei a ver uns malucos com umas metrancas assim, ó, na rua, encarando o carro. Falei, ô pai, vamos pro trânsito, mano. Vamos pro trânsito, porque é melhor o trânsito do que a vida. Aí nós demos tipo um cavalinho de pau e voltamos. Então é exatamente isso que as vozes erradas às vezes fazem. Deus está falando um caminho certo que você deve trilhar, e a voz errada ela vem e fala, eu tenho um atalho muito bom para você, pega ele. E aí, nós, quando damos ouvidos a essa voz que nos indicam atalhos e contam as mentiras que eu já estava falando antes, nós, na maioria das vezes, caminhamos para longe de Deus. Caminhamos para longe. As vozes erradas roubam a sua identidade. Aqui eu não preciso nem falar muito, mas, por exemplo, o profeta Elias, ele era um cara de Deus, usado por Deus, e certo dia falaram para ele que Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, estava querendo cortar a cabeça dele, só isso. Aí Elias, ele dá ouvido a isso e ele foge. O cara tinha, eu dei esse exemplo aqui recentemente, o cara tinha enfrentado 400 profetas de Baal sozinho, e venceu os 400, mas ele deu ouvido a uma voz que roubou. O que aconteceu? Aleluia. Marininha vai só aqui, ó. Ela vai me dando os toques. As vozes erradas roubam a nossa identidade, assim como fez com Elias. Transformou ele num profeta poderoso de Deus, num cara medroso fugindo de uma mulher endemoniada. E quantos de nós somos enganados por essas vozes, roubando a identidade de que você é filho de Deus? Roubando de você a identidade de alguém que é amado pelo Senhor. Alguém que tem a paz que só Ele pode dar. Quantos de nós perdemos a identidade porque ouvimos as vozes erradas? A Bíblia é clara em dizer que Deus soprou em você e em mim a identidade dele. Cuidado com as vozes que ficam colocando em xeque aquilo que Deus fez por você e que Ele pagou com a própria vida. Jesus pagou um alto preço por você. Não acredite numa mentira de Satanás que diz que você não é amado por Ele, porque Ele foi o único que subiu numa cruz exatamente por te amar. As vozes erradas te afundam no pecado. Quanto mais nós somos dispersos pelos barulhos das vozes, menos nós ouvimos a Deus, mais distantes nós ficamos, como eu disse aqui, mais nós acreditamos nas mentiras, mais nós somos roubados da nossa identidade que Deus nos deu. E aí, sabe o que acontece? Nós somos levados a uma vida de pecado. Nós somos levados a uma vida de conformidade com o pecado. E o pecado, ele gera aquilo que nós dissemos aqui, o salário do pecado é a morte. É uma morte espiritual, é o afastamento de Deus. É exatamente o que aconteceu com Adão e Eva quando acreditaram nas vozes. Quando acreditaram nas vozes, o pecado entra. E quando o pecado entra, ele acaba com a nossa vida. Porque aí, se nós já estamos dando ouvidos às vozes, nós já estamos um pouco distantes, mais distantes nós ficamos. E menos sensíveis a Deus nós ficamos. Então, nós precisamos hoje, isso são alguns exemplos do que as vozes erradas fazem comigo e com você. Semana que vem eu vou falar aqui sobre como você pode ouvir melhor a voz de Deus. Mas hoje eu quero que você entenda comigo aqui, o que nós podemos fazer, quais são as formas de então abaixar essas vozes que estão fazendo isso comigo e com você.
E a primeira forma de abaixar o volume dessas vozes é se afastando do pecado. Você pode dizer para quem está do seu lado: se afasta do pecado. Fala mais forte, gente. Tenho certeza que se colocasse uma música do Justin Bieber aqui, todo mundo ia sair pulando e cantando. Aí quando vem o Justin Bieber aqui da Nazareno e pede para você repetir, vai falar que não parece. Tá de brincadeira. Igualzinho, eu sei, gente, tranquilo. Eu vou colocar lá na minha bio lá, JB do Brasil. A primeira forma de abaixar o volume das vozes erradas é se afastando do pecado. Como eu disse, o pecado é a ferramenta mais útil de Satanás para te afastar de Deus. Sabe por quê? Porque aí Satanás ele não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque não é ele que peca por você, é você que peca por você mesmo. Entendeu? Então o pecado ele é uma forma útil de Satanás te afastar de Deus. E como eu já disse aqui 2 vezes, vou falar a terceira: o salário do pecado é a morte. Não uma morte humana, mas sim uma morte espiritual, porque nós somos afastados do Senhor. E longe de Deus, nós não conseguiremos ouvir a voz dEle. Nós não conseguiremos ouvir a voz do Senhor, e muito mais do que isso, ouviremos muito mais a voz dos nossos inimigos. A voz do mundo que vai te influenciar com movimentos, com bandeiras que são levantadas, que não tem nada a ver com quem nós somos. A voz da carne que vai te seduzir a desejos pecaminosos. Ainda mais. E a voz do diabo. Então, a melhor maneira de calar as vozes é ser firme com você mesmo e decidir de uma vez por todas se afastar do pecado. Se afastar do pecado, gente, presta atenção uma coisa. Ontem essa pergunta foi feita aqui no Amadeus Responde. O que eu preciso fazer para parar de pecar? Sabe qual é a melhor resposta? Parar de pecar. Porque o pecado, ele é uma decisão pessoal sua. Pô, pesado, pastor. Pesado, mas essa é a verdade, porque você precisa se lembrar que o pecado está te afastando de Deus, o pecado está te afastando de uma vida que Deus te deu, o pecado está roubando de você sua identidade, o pecado vai te destruir e vai te levar para a morte espiritual. Então, em nome de Jesus, entenda que quando nós arrancamos o pecado da nossa vida, nós mostramos para os nossos inimigos e mostramos para Deus que mais importa ouvir ao Senhor do que ouvir as vozes do diabo, do mundo e da carne. Se você não for radical com você mesmo e começar a cortar as coisas que te afundam no pecado, mano, vai ficar cada vez mais difícil ouvir a Deus. E aí quando você chegar numa situação em que você precisa tomar uma decisão na sua vida, ou quando você no dia a dia mesmo quiser ter uma experiência com Deus, ouvir Ele falando com você, você simplesmente não vai conseguir ouvir. Eu não sei se isso acontece só comigo, gente, mas parece que quando eu peco, parece que os meus ouvidos se tapam e eu não escuto mais Deus falando comigo. Parece que Deus não fala mais no culto, nos louvores. Parece que eu leio a Bíblia e não entendo. Sabe por quê? Porque o pecado ele tampa o nosso ouvido para a voz de Deus. Porque o pecado te afasta de Deus. Então entenda isso. Corte o pecado da sua vida de uma vez por todas. Tem muitos motivos pelo qual você precisa cortar o pecado da sua vida, mas se você precisa de mais um deles, é para ouvir a voz de Deus, para ter vida. A segunda coisa é valorizando o silêncio do secreto. Uau, que espiritual. Derrubei água. Quando não? Queria agradecer as meninas do louvor que deixaram várias reposições aqui para mim. Glória a Deus.
Fala uma pessoa que está do seu lado, valoriza o secreto. Fala, o Justin Bieber falou, valoriza o secreto. Lembra lá em Mateus 6, quando Jesus fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se ajoelha e o Pai que te vê no secreto te recompensará. Lembra disso? Sabe o que Jesus estava falando? Eu entendi isso esses dias. Eu e a Marina, a gente estava dormindo lá, aquela neneca de bebezinho assim, né? Aí acordamos, abrimos janela, a gente mora no primeiro andar. Abrimos janela, abrimos a porta. Gente, parece que o programa do Datena entrou dentro de casa. Era helicóptero, um carro passando, o vizinho, não era uma metralhadora, né? Era uma furadeira. A Marina virou para mim e falou, mano, que absurdo, velho. Olha o barulho que tava lá fora e a gente tava aqui dentro ouvindo. Eu falei, mano, a acústica do quarto é boa. Mas é exatamente essa experiência que Jesus está citando aqui. Sabe qual é a experiência? De você ir para o seu quarto, fechar a tua porta. Não é só você ter um tempo individual com Deus. É você diminuir o volume das distrações. É você abaixar o volume das vozes erradas. E lá no teu quartinho, você falar para Jesus, Papai do céu, eu estou aqui só para ouvir você. É só para te ouvir agora. Eu não quero ouvir outra coisa. Eu não quero o meu celular. Eu não quero ouvir as pessoas agora, porque eu separei esse tempo para te ouvir. Você abaixa o volume das outras vozes e começa a ouvir a voz de Deus. Então, o secreto diminui o volume das vozes e aumenta o volume de Deus, da voz de Deus na sua vida. Quando você vai para o lugar secreto, você está abrindo a oportunidade para que a voz de Deus se revele para você. E eu volto a dizer, semana que vem, vem aí, semana que vem eu vou falar um pouco melhor sobre como no secreto você pode ouvir a voz de Deus. Mas presta atenção, valorize o secreto, porque o secreto abaixa o volume das vozes que te distraem e que te enganam, e aumenta a frequência do volume da voz de Deus. Amém? E a terceira e última coisa é, se encha do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja cheio do Espírito Santo. Olha só, em João no capítulo 14, no versículo 15 a 17, presta atenção aqui, nós estamos acabando. A Bíblia diz assim, se vocês me amam, Jesus estava falando com os seus discípulos ali. Ele fala, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o Consolador, que nunca os deixará. Aí, olha só o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, é o Espírito da verdade. O mundo não pode o receber, pois não o vê e não o conhecem, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês e estará com vocês para sempre. Lembra que eu falei que as vozes erradas elas contam mentira para você? Que as vozes erradas elas te enganam? Lembra que eu falei isso? Gente, olha só, eu falei isso alguns minutos atrás. Essas vozes elas geram falsas promessas, enganam, nos afastam de Deus. Mas Jesus deixou para nós o próprio Espírito dele para morar dentro de você. E Ele chama esse Espírito de Espírito da verdade. O Espírito da verdade.
Quando você é cheio do Espírito Santo, a verdade de Deus, ela inunda quem você é. E as mentiras que Satanás tenta te contar, sequer vão conseguir penetrar os teus ouvidos. Porque o Espírito da verdade está dentro de você. Está dentro de você. O Espírito Santo, ele é a ligação direta entre nós e Deus. Sabe o que significa? Que alguém que é cheio do Espírito Santo está tão próximo dele, está tão conectado com ele, que não tem a possibilidade de ouvir outra voz que não seja a voz da verdade, que é a voz do Senhor. Então, se você quer calar a voz do diabo, do mundo, da sua carne que fica tentando contra você, enganando você, roubando a sua identidade, meu irmão, presta atenção numa coisa: se encha do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele tem poder de calar a voz do inimigo que tenta acabar com a sua vida. Então, em nome de Jesus, entenda essas 3 coisas que eu disse para vocês. As vozes, elas vão tentar acabar com você sempre. Mas se você quiser calar a boca dessas vozes hoje, se afaste do pecado, valorize o secreto e se encha do Espírito Santo. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. O pessoal do louvor pode vir já. Gente, presta atenção numa coisa. Falando assim, parece que é uma coisa muito genérica. Mas se você começar a pensar mesmo na sua vida, nos seus dias, nas coisas que você ouve, não só de você mesmo, mas as coisas que você ouve na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, até mesmo dentro de casa, as coisas que você tem ouvido, das informações que são ditas por aí, as informações que dizem que Deus não é um Deus de amor, por exemplo. Isso se diz muito hoje nas escolas. Muita coisa tem sido dita. Se você começar a pensar direito na sua vida, você vai perceber que constantemente há muitas vozes, há muito barulho, que vai tentando roubar sua identidade, atrapalhar sua vida com Deus, destruir o seu tempo de secreto com Ele. Mas, como eu disse aqui, gente, há alguns desafios que nós precisamos aceitar diante de Deus, para calar a boca dessas vozes, para calar a boca do demônio, que fica tentando te atormentar. E a principal delas é, claro, além de cortar o pecado e valorizar o seu tempo de secreto, é ser cheio do Espírito Santo. E talvez, gente, essas 3 coisas que eu disse, essas 3 maneiras de silenciar essas vozes e mostrar para o Senhor que você quer ouvir mais a voz dEle. Esses 3 compromissos, eles precisam ser assumidos diante de Deus, para que o Senhor possa vir com o poder dEle, e Ele possa fazer aquilo que precisa, o detalhe que precisa para que você comece, de uma vez por todas, a calar essas vozes e ouvir mais a Deus. Mas você precisa começar a ser intencional naquilo que você faz. Talvez você precise sinalizar para Deus: Senhor, eu preciso me afastar do pecado. Ou Senhor, eu preciso valorizar mais o meu tempo do secreto. Ou mostrar para Deus, e isso eu creio que não é uma coisa que alguns aqui precisam, mas é uma coisa que todos nós precisamos, inclusive eu. Dizer para Deus: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Enche a minha vida, enche o meu coração,
Porque se o Espírito da verdade morar dentro de mim, não tem voz que vai me enganar mais. Então, nessa noite, em nome de Jesus, eu falei sobre calar essas vozes. Eu quero desafiar você, que está ouvindo muita coisa, que está deixando muita coisa te influenciar, a nessa noite vir aqui na frente e falar: Senhor, eu quero ouvir mais a sua voz. E hoje, Senhor, eu estou precisando de uma ajuda sua, estou precisando de um socorro do céu, para calar as vozes. E eu me comprometo com você, de me afastar do pecado, valorizar o meu secreto, e buscar a presença do teu Espírito Santo. Então, feche seus olhos agora. E se você ouviu essa mensagem e essas vozes têm te atormentado, sai do seu lugar, vem até aqui. Deixa nós orarmos com você nessa noite.